Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Nascentes. Hoje eu tô aqui com essa figura grande, Ian Ramos, ele que é um menino prodígio, empreendedor já há alguns anos. Ele é fisioterapeuta, fundador da Clínica Movement, tratamento integrado. E Ian, cara, obrigado pela presença. É uma honra ter você aqui conosco, cara. E se apresenta aí pra galera. Vou deixar você falar um pouquinho aí. Quem é o Ian? Fala um pouquinho da sua história. Se apresenta para o pessoal poder te conhecer um pouquinho mais. Muito bom. Então, eu sou o Ian, né? Ian Ramos. Eu tenho 22 anos. Tenho um filhinho, o Bento. E tenho minha esposa também, a Larissa. E assim, a minha vida, né? É basicamente, atualmente, com eles, assim. Mas desde novinho comecei ali, abri a empresa, né? A clínica. E fui colhendo aos pouquinhos. A gente vai estar falando aqui mais sobre isso, né? Muito bom, muito bom. Você começou o trabalho, foi com massoterapia, não é isso? Isso. Eu comecei com a massoterapia. E aí depois eu fui implementando algumas outras técnicas de terapia manual e tudo mais. Fui fazendo mais cursos, ampliando assim essa questão de estudo, né? E conciliando com os estudos da fisioterapia. Que quando eu abri essa parte da massoterapia, eu estava entrando na faculdade da fisioterapia, né? E aí eu estava pensando já um pouco mais à frente do que seria assim quando eu me formasse e tudo mais. Legal, legal. Você já entrou na faculdade tendo uma certa visão de futuro, né? Você sabia mais ou menos o que você queria com o curso. Isso. Eu tinha a ideia, assim, de que eu queria ser empreendedor, né? Ter uma empresa, enfim. E aí, eu não me via muito fazendo concurso público, essas coisas. Mas eu tinha muita vontade de, assim, um dia ser bem-sucedido e tudo mais. E eu falei, dentro do que eu gosto, o que eu posso fazer? E aí, a fisioterapia em si, ela foi um curso que, desde a minha época da escola, eu já me interessava muito. Legal. Eu tive lesão. Eu fui atleta também, assim, de karatê. E aí, essas lesões que eu tive me fizeram ser apaixonado pela fisioterapia, entendeu? Porque eles que me cuidavam e tudo mais. E aí, no final do ensino médio, eu não sabia o que fazer muito. Eu falei, não, vou fazer um teste vocacional aqui na escola e ver o que se encaixa no meu perfil. E aí, sempre dava fisioterapia. É mesmo? Sempre. Cara, que legal, legal. E aí, assim, eu fui fazendo provas de bolsa, né? E não passava em nada, eu tinha perdido um pouco do PAS, Enem, essas coisas. E aí eu fui e comecei a fazer essas provas, passei na UBF com um Legal. desconto legal. E aí falei com minha mãe, falei, mãe, eu vou começar a faculdade. Aí comecei e junto disso já comecei o trabalho da massoterapia. Que bacana. E quando você começou esses atendimentos, você fazia o atendimento indo até a pessoa? Você já tinha um local para fazer o atendimento? Como é que foi? Quando eu comecei, eu tava quase 18 anos, quase ainda, e eu não tinha carteira de motorista. Então eu atendia na sala de casa mesmo, assim, uma maca, uma ventosa, um creme, porque eu não tinha carteira, né? E aí quando eu tirei a carteira, basicamente eu comecei a fazer esses atendimentos Brasília toda. E aí eu atendia só domicílio. E aí eu fiz uma carteira de clientes muito boa, até que eu resolvi abrir um negócio no fundo da minha casa, assim, no fundo da casa da minha avó. Aí eu fiz uma salinha lá com a maca, tinha uma banheira para fazer banheira de gelo, crioterapia e tudo mais. Então eu fui ampliando isso dentro de casa ainda. E aí, com o passar do tempo, fui profissionalizando o negócio e percebendo que realmente era aquilo que eu queria e que eu tinha que fazer ainda muito mais por esse sonho que eu tava cada vez mais conseguindo chegar nele, entendeu? Que bacana, que bacana. E é muito interessante a gente observar porque você deve ter percebido um pouco disso com seus colegas de faculdade, Ian, que o que a gente vê tradicionalmente? Muita gente desperdiça o tempo da faculdade querendo somente curtição ou achando que está ali só para poder estar de corpo presente na aula, né? Só assinar a chamada, vamos dizer assim, e Exatamente. passar na prova.
Tem gente que não está preocupado em aprender realmente, Sim. a grande maioria não está preocupado com isso, e não está preocupado em já ir construindo algo enquanto está cursando, né, a Uhum. faculdade, por exemplo. Sim. E no seu caso, você já tinha essa visão, essa maturidade para ir construindo ali em paralelo, né? Eu costumava no início pegar folhas assim, qualquer folha, caderno e tudo, e eu ficava mentalizando como seria o nome da clínica. Que Porque eu não legal. tinha nome ainda, né? E Aham. eu ficava YR, que é Dia Ramos, eu YR Físio e tudo mais. E até que por 4 anos foi esse nome, YR Físio. E aí eu ficava pegando, fazia desenhos de prédios, e aí Uhum. colocava YR Físio como se fosse uma fachada, entendeu? E aí Bacana. eu montava prédios, como se fosse um hospital com meu nome, né? Aham. E tudo mais. E aí eu sempre sonhava muito nesse sentido, né? E aí quando eu vi que estava dando certo o negócio, eu falei, não, tem que profissionalizar isso, né? Eu tive uma virada de chave, assim, de quando eu sentei e falei, não, acho que tá dando certo. E aí comecei a inovar dentro da área, né? E aí eu já falava, não, quando eu terminar a faculdade, eu já vou ter uma carteira de cliente, mas eu achava que seriam poucos pacientes e tudo mais, nem imaginava que seriam muitos. Porém, foi dando certo e assim, é basicamente isso. Dessa questão de estar no início da faculdade e já pensar Já tem uma visão de um pouco futuro, né? mais, exatamente. Muito bom, muito bom. E aí você usava a marca YR, né? Sim. Que é as iniciais do próprio nome. Uhum. E aí isso é muito comum da gente ver quando a gente utiliza a marca pessoal ali como base, né? No início. E depois você vê fazendo essa transição para a Clínica Movement. Uhum. Como é que foi para você esse processo? Porque aí você entra no trabalho de rebranding, de Sim. comunicar para as pessoas que é uma nova marca, explicar as alterações que vão existir com relação aos produtos, aos atendimentos. Como é que foi essa jornada? Então, a Clínica Movimento, ela basicamente foi o meu sonho de 5 anos atrás, né? Uhum, Que era o quê? Eu tornar aquela clínica com um tratamento integrado, né? Ou seja, fazer com que aquela clínica atendesse tanto a fisioterapia quanto a massoterapia, uma nutrição, um psicólogo, e a gente tornar esse paciente, né, com um potencial muito melhor. muito E bom. aí é aquilo, né? A gente trabalhando todas essas áreas, a gente consegue fazer com que esse paciente, né, tenha um melhor resultado. Então, a Clínica Movimento, ela até se chama Clínica Movimento Tratamento Integrado, por esse intuito mesmo, da Uhum, gente fazer o melhor tratamento possível ali para aquele paciente, conciliando as áreas, entendeu? muito bom. Realmente ter um olhar integral sobre o Isso, paciente, né? isso. E aí, quando eu tive essa virada de chave, eu estava num momento ruim, assim, da minha vida, né? Porque eu já tinha 4 anos com a YR Físio, só que eu não saía daquilo, eu estava estagnado, né? Uhum. Eu achava que estava totalmente atrasado em relação ao meu sonho, porque é aquilo, nem sempre é o que você desenha ali vai acontecer, né? O caminho sempre dá umas conturbadas, vai para Não é uma outro. linha Não reta, é uma né? linha reta. E aí, eu estava totalmente ruim, e aí vi diversas possibilidades ali. O que que dava para mim fazer para Uhum. colocar esse sonho à tona, né, assim, e fazer essa clínica virar realidade, porque eu tava sem coragem de ir para esse projeto de clínica, né? E Uhum. aí eu não tinha muita noção do que fazer em questão de marketing, em questão tributária, essas coisas assim. E eu fui começando a estudar desde do início, né? Igual eu já estudava muito para fazer acontecer, só que nesse sentido mais sério eu não tinha, né? Por exemplo, ainda era um MEI e tudo mais, eu tinha que ir para uma microempresa, tinha que mudar isso tudo. E aí foi a parte mais difícil Uhum. dessa troca. Mas assim, aos poucos fui vendo, pegando conhecimentos com outras pessoas da área, tipo de marketing, da questão tributária, com advogados, enfim, para fazer isso acontecer. Aí agora a gente começou o projeto da Clínica Movimento. Muito bom, muito bom. Você começa a ter responsabilidades que vão além daquilo que você foi formado para fazer, né? Sim. E esse é o grande desafio, porque nenhuma faculdade forma um empresário. A gente precisa buscar esses conhecimentos depois, por fora. E a gente vai encontrando algumas vertentes, por exemplo, sobre o marketing. Daqui a pouco Uhum. você vai buscar vendas, Sim. trabalho comercial,
liderança, gestão, aí você começa a se deparar com situações tributárias, jurídicas. Então, é muito amplo o nível de conhecimento que a gente precisa buscar. E aí, assusta, né? Igual você Demais. falou, tava sem querer dar aquele passo. É a hora de você dar o passo sem estar conseguindo ver o chão ainda, né? Demais. E aí o estudo ele é fundamental, né? Para a gente Sim. poder fazer esse trabalho de planejamento, Total. de diluição de riscos e Sim. tudo mais. Muito bom. E você atende, Ian, lá tanto atletas quanto o público geral, né? Por exemplo, idosos, Sim, as sim. pessoas que têm algum tipo de lesão básica. Lesão básica, não, né? Algum tipo de lesão. Algum tipo de lesão. Não é para ser básico a lesão. Legal. E aí, como é que é o tipo de atuação com os dois públicos? Vamos pensar aqui com relação a marketing, a vendas, a essa atração e fidelização dos clientes. Como que é para você? O que você percebe de diferenças quando você vai prospectar e trabalhar com um atleta e quando você vai prospectar e trabalhar com uma pessoa normal, vamos dizer assim, Sim. público comum? Tem aquilo, assim, as pessoas, em geral, tem muita gente que aprende a conviver com a dor, né? Uhum. Ela já tá com aquela dor, tô com essa dor aqui, já tem muitos anos, tal, tomo um remédio melhor, enfim. E aí, essas pessoas normais, assim, né, igual você falou, são pessoas que muitas vezes têm aquela dor e só vão chegar em mim por último caso. Uhum. Eles não têm a consciência de que tem aquela necessidade de melhorar, entendeu? De ter que ver o benefício daquele tratamento. Já o atleta não. O atleta, ele precisa de estar fazendo aquele tratamento, né? Então, o atleta, toda vez, comecei a sentir uma dor, vou procurar um profissional ao ponto de já tratar, regenerar e tudo mais, para voltar ao melhor desempenho possível, né? Ele já tem uma visão mais preventiva, né? Isso, ele já tem uma visão mais preventiva. Então, com o atleta, a gente sempre tenta trazer tratamentos assim, que vá ali prevenir alguma lesão e tudo mais, e mostrar para ele a questão, né, de quanto esse tratamento pode aumentar o potencial dele. Para uma pessoa que está ali com dor, não treina muito, não vive de esporte e tudo mais, a gente tenta fazer com que o dia a dia dele se torne mais funcional, entendeu? Com o dia a dia daquela pessoa se torne mais leve, com menos dores, né? E porque não é certo tu conviver com dor, né? Então, aos poucos, a gente vai trazendo isso para os pacientes. E, assim, para prospectar com essas pessoas, tem a questão do marketing, né? Tem como a gente direcionar, acho que ali para cada pessoa, cada publicação, fazer isso de acordo com essa disfunção desse paciente, né? Uhum. Mas assim, tem pessoas que tá procurando já, tá ali, como melhorar uma dor e tudo mais. Aí já é mais fácil, né? Porque ela já vai em você já com sentido de tratar. Aí fica Legal. melhor. Uhum. Ela já tá com um nível de consciência mais alto, O né? nível de consciência dela é melhor. Muito bom. E eu acho muito legal, Ian, essa visão da clínica integrada, porque a gente tem aquele conceito da saúde biopsicossocial, que é biológica, psicológica e social. Uhum. E aí, isso é fundamental, né? Porque, cara, na época que eu atuava na educação física, eu percebia muito isso, e acredito que você deve perceber isso também lá com os pacientes, que é o seguinte, às vezes a pessoa está ali tratando o corpo, está bem fisicamente, ou pelo menos na parte externa, vamos dizer assim, mas internamente destruída. Às vezes emocional, às vezes psicológico, às vezes a questão de saúde interna mesmo, porque está bem do ponto de vista estético, mas está perdendo funcionalidade dentro do organismo mesmo. Às vezes o fígado está sobrecarregado, do pâncreas está com um funcionamento renal que não está legal. Então ter essa visão integrada é fundamental. Sim. Como é que você se sente do ponto de vista de ser um fisioterapeuta que começou com uma vertente específica e hoje você acaba tendo que liderar pessoas de outros segmentos? Um nutricionista, por exemplo, psicólogo, por exemplo. Como é que é essa transição de atuação para você? De deixar de ser só um profissional de uma área específica para passar a ser um líder e liderar pessoas de diferentes áreas? De modo geral, assim, não é fácil, não é aquele negócio mil maravilhas, né? Até porque lidar com pessoas nem sempre é a coisa mais de boa do mundo, Sim. né? Mas assim,
acho que para quem está disposto a viver esse propósito, é necessário, né? Você sempre querer ampliar, crescer. Se aquilo ali é teu sonho, né? Vale a pena. Tipo, mesmo essas coisas, essas dificuldades, vale a pena. E assim, liderando essas outras pessoas e tendo outros colaboradores e tudo mais, tá me fazendo crescer demais, demais, demais Muito nesse bom. sentido, né? E vendo que realmente era aquilo que eu queria, né? De fato, me faz bem estar nesse processo e tudo mais, de conhecimento, crescimento, de falar com outras pessoas e ao ponto de ver que eu estou ajudando também essas Uhum. pessoas, entendeu? E para mim, eu acho que isso sempre foi o meu propósito, que era ajudar essas pessoas, não os colaboradores, mas tanto pacientes quanto pessoas assim do mundo afora, né? E aí eu vejo isso, que nessa questão de estar liderando essas pessoas de outras áreas e tudo mais, eu vejo que eu estou ajudando ainda mais, tanto eles quanto os pacientes e tudo mais. Excelente, excelente. E você é um cara bem novo, né? É, E eu enfrentei um desafio muito grande, porque eu comecei a assumir papéis de liderança quando eu tinha 19 anos. E aí eu tinha que liderar uma galera bem mais velha, às vezes pessoal com 40 anos. Eu com 21 anos, eu tinha pessoas na minha equipe que tinham 50 anos. sim. Então eu enfrentei um desafio muito forte de saber me posicionar como autoridade diante dessas pessoas. E aí eu tive que ir aprendendo como lidar, né? Como que é para você? Qual que você enxerga que são os principais desafios nessa vertente de ser um líder tão novo, tão jovem? Então, eu desde pequeno, ali por volta dos 14 anos, eu liderava um grupo jovem da igreja mesmo. E Legal. aí, engraçado que eu com 14 anos, eu tinha jovens assim de 14 a 30 anos que eu era o coordenador deles, Muito entendeu? bom. Então, isso para mim, pelo que eu entendo da minha vida, sempre foi fácil estar ali com essas pessoas, sempre gostei disso, entendeu? De assumir essas responsabilidades. Uhum. Então, sempre eu pegava esse jovem, então eu ia dar uma reunião, explicar alguma coisa e tudo mais. E até hoje eu tô como coordenador desse determinado grupo. E aí, assim, é engraçado que tem pessoas de 40 anos que eu também tô liderando, eu tenho 22, então eu fico pensando, será que eu tô passando alguma credibilidade? Será que eu tô acrescentando na vida dessas pessoas, né? Mas assim, é algo que a gente tem que correr atrás para fazer acontecer essa questão, né? Uhum. De passar essa liderança e essa visão para essas outras pessoas. Então, Muito bom, muito bom. Cara, liderança não tem a ver com idade. E aqui ficou muito claro, né? Quando você traz que desde os 14 anos já tinha essa parte de liderança. E eu acho muito legal a gente observar o seguinte, Ian, a questão de conhecimento transferível. Você liderava o grupo na igreja e hoje essa escola que foi a igreja, que sim. foi o grupo jovem, no seu caso, te trouxe não vou falar uma facilidade maior, mas um entendimento sobre como conduzir a sua liderança Sim, no mundo empresarial, com né? certeza. E isso é muito interessante da gente observar. E um outro ponto que eu, cara, na época era algo que me incomodava e que hoje eu vejo que realmente a gente fazer o básico bem feito é um diferencial em termos de profissionalismo mesmo, cara. Você se comprometer e assumir e fazer aquilo que você se comprometeu, a honrar os compromissos, né? E eu me via, cara, com 20 anos de idade, tendo que dar algumas lições no pessoal com 40, com É, 35 anos, de coisa básica que me incomodava. sim. Por exemplo, tive caso de colaborador que foi trabalhar, eu trabalhava em academia, e aí trabalhava com escala de final de semana, o cara chegar no domingo de manhã, atrasado, bêbado. E aí eu me incomodava muito de, cara, não é possível que eu tenho que falar pra essa pessoa que ela tá errada. Total. Mas precisa, né? Precisa. O básico tem que Precisa. ser O dito. básico tem que. É muito, muito bom a gente tá ali, porque a gente tá falando o básico e dando aquele tapa na cara da pessoa com o que a gente fala, mas às vezes é aquilo que ela precisa, é aquilo que realmente vai fazer com que ela se torne outra pessoa já no dia seguinte, né? É muito Exatamente. bom. E liderança está muito relacionado com comunicação, né? Ixi, total. Total. Excelente, excelente, Ian. E dentro dessa vertente de comunicação, o que que você
faz hoje em dia para poder se adaptar? O que você percebe que talvez você tenha feito ali de início de uma forma mais intuitiva e hoje você talvez faz com mais consciência para poder se adaptar ao perfil dos clientes que você atende? Cada pessoa tem um perfil comportamental diferente. Sim. E ao perfil dos colaboradores e parceiros. Então, eu não tinha noção nenhuma disso, nenhuma no início, como se comunicar, e eu não conseguia ver o poder dessa questão da comunicação, né? Inclusive, alguns estudos que eu tive contigo, né? Legal. É algo que está mudando muito essa questão da minha comunicação. Porque, assim, quando você vai falar, talvez, com uma idosa, você vai falar de uma forma. Quando você vai falar com um jovem, você vai falar de outra forma. Então, você tem que se encaixar a esses níveis de pessoas, assim. Qual é aquele perfil comportamental dessa pessoa, entendeu? Então, isso é algo que eu estou aprendendo atualmente, estudando e praticando. Essa questão da prática, assim, é quando eu lembro de algo que eu vi ali no estudo, por exemplo, não, eu tenho que me comunicar bem, eu tenho que falar no público, perder um pouco desse medo. Então, se eu vejo uma oportunidade de falar ali para 3 pessoas, 5 pessoas, eu já tento me arriscar ao ponto de falar ali, entendeu? Antes não, se eu tivesse com medo de me comunicar, eu só me retraía, não falava, ou então falava ali com 1 ou 2 pessoas no máximo. Aí, um exemplo, eu tava num evento da igreja, né? E aí eu falei com minha noiva que tava comigo, falei, ó, eu acho que eu vou ali falar com as pessoas, e lá na frente, quando for a vez de falar. E aí, assim, tinha umas 30, 40 pessoas. Falei, não, eu quero falar em público, palestrar e tudo, então eu vou lá e vou me arriscar. E eu lembrei disso até quando você fala, assim, né? Em algum workshop, algum curso seu, você fala. Gente, falar em público é falar com até 5 pessoas, já é um público que você está falando. Então, tem que treinar. Isso é treinável, entendeu? Então, acho que você que tem medo de falar, você que tem medo de se comunicar ali com mais pessoas, tem que treinar ali e uma hora acaba saindo mais fácil isso, né? Muito bom, Ian. E vamos pensar o seguinte, cara. Hoje você é uma referência não só na área da fisioterapia, mas para vários profissionais da área da saúde. E o que eu acho interessante é que aqui a gente está falando, pessoal, da vertente do Ian mais empresarial. Mas tecnicamente você é muito bom. Você é um fisioterapeuta que se destaca. E a gente ouve muito, né, isso dos seus pacientes, dos seus clientes. A galera reconhece isso em você. E aí eu quero já propor um desafio e saber de você sobre os próximos passos. Em que momento você vai trazer essa sua vertente da liderança ali, técnica na área da saúde para poder contribuir com outros profissionais que estão se formando, talvez? Isso já acontece? Isso está nos planos? Como é que está essa jornada do Ian como um mentor para outros profissionais da saúde? Então, atualmente eu tenho um projeto aqui escrito na minha cabeça e tudo, que é o quê? Eu tá passando esse conhecimento para alunos ali de primeiro, segundo, terceiro semestre de faculdades, pessoas que estão entrando ali na fisioterapia, para mostrar exatamente um pouco da minha história e de quando eu comecei. Por exemplo, quando eu comecei, eu não tinha faculdade, né? E aí eu fui me profissionalizando com cursos, né? Cursos de ventosa, massoterapia, manipulações, enfim. E assim, esses cursos me fizeram um norte e já mostrar ali que eu conseguia atender e curar algumas pessoas, entendeu? Muito bom. Então, não era assim igual na fisioterapia, que eu vou reabilitar um paciente muito sério, com um pós-cirúrgico muito sério. Porém, uma dor crônica, eu vou dar um exemplo, a cefaleia tensional, né? A cefaleia tem estudos científicos comprovando que a liberação miofascial e algumas manipulações na cervical, a cefaleia consegue reduzir, entendeu? Tanto reduzir ao ponto de tratar. E esses estudos mostram nessa questão. E, por exemplo, se você faz um curso de liberação miofascial, ali no início da sua faculdade, e aí você começa a manipular pessoas, fazer algumas manobras e tal, para reduzir dor de cabeça, que ali vai ser seu público, né?
Então, se você começa isso, você já consegue fazer uma cartela de clientes, né? Em relação a isso, consegue já ter também a questão do caso ali clínico, né? Presencial, para você cuidar e já ir tratando isso. Uhum. Então, eu quero mostrar muito isso para os jovens, né? Que estão ali no início da faculdade. É, começar a fazer cursos e talvez até trabalhar com essa área da massoterapia ao ponto de, quando se formar, já ter um norte ali do que pretende fazer, entendeu? Muito Então, isso bom. com certeza é um projeto que vai ser para frente aí. Excelente, Ian. E você trazendo essa visão, me veio à mente uma frase do professor Mário Sérgio Cortella, que tem vários cortes aí na internet dele falando isso, que é o seguinte: faça o melhor que você pode com as condições que você tem. E aí, quando você tiver condições melhores, você vai fazer o seu trabalho de uma forma ainda melhor. Sim, sim. E é justamente isso, né? Às vezes a pessoa não faz nada, porque fala, ah, não, mas eu não tenho a faculdade ainda, eu ainda não terminei a faculdade, eu não tenho o diploma. Ah, mas eu tenho que ter tal coisa. Ah, mas eu preciso de mais um curso. Ah, mas isso, mais aquilo. E acaba que são desculpas para ele não fazer o que ele pode nas condições atuais. Então você Exatamente. vem mostrar perspectivas, né? Porque às Isso. vezes a pessoa não faz porque ela não sabe que pode. Tem isso também. Ela não sabe que pode ou ela tá naquela zona de conforto também. Uhum, Porque, pô, é muito mais fácil, né? Você tá ali na faculdade, você pegar um ônibus ou de carro ou de carona, enfim, ir pra faculdade, assistir sua aula, fazer as atividades da faculdade e voltar. E que daqui 4 anos você começa a trabalhar, ganhar o dinheiro. Mas se você sair da zona de conforto, desse sentido de, pô, eu vou ter que ir pra faculdade, pegar um ônibus, voltar, aí eu vou sair, vou atender e tal, e sair um pouco dessa zona e melhorar 1% ali cada dia, uhum. é, acho que você não se arrepende. É quando vai pra academia. Tipo, pô, não quero ir pra academia hoje. Mas quando você vai e termina o treino, você fala, não, ainda bem que eu vim pra academia. Entendeu? Então é basicamente isso. De Gera uma você recompensa gera uma futura. recompensa no futuro. E assim, é muito bom. Excelente, Ian. Cara, estamos encaminhando aqui para o final e gostei muito dessa conversa, fiquei feliz aqui com esse nosso bate-papo. Muito Tenho bom. certeza que a galera conseguiu extrair muitas lições. E para a gente fechar, Ian, a pergunta que eu sempre faço para o pessoal que vem aqui no podcast é o seguinte: o que você enxerga dentro dos seus conhecimentos e dos seus comportamentos na vida pessoal, vamos dizer assim, que você conseguiu transferir para o mundo dos negócios e que você acredita que se tornou um benefício ou que te traz benefícios para você comandar a sua empresa? Então, vou falar duas coisas. Uma é a organização. Eu Muito acho que bom. a organização, assim, é fundamental para qualquer negócio e até para a vida pessoal também. Porque se você organizar e planejar aquilo lá, por exemplo, igual muita gente faz, eu vou me organizar aqui para um plano de 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, tipo isso, entendeu? Uhum, Então, você organizando o básico, assim, já vale. Isso já é legal. muito válido. Então, a organização acho que é importante. E uma outra coisa é você cuidar da sua saúde. Acho que cuidar da sua saúde, assim, tanto física quanto mental. Porque você é ali a pessoa mais forte para você mesmo, entendeu? Uhum, Então você tem que se cuidar. Então, por exemplo, quando você trabalha bem o seu psicológico, trabalha bem o seu físico, você tá bem para ajudar outras pessoas, tá bem para fazer com que sua empresa cresça, entendeu? excelente. Então, essa questão da organização e da saúde, assim, eu acho que são duas coisas totalmente importantes, que eu concilio tanto a vida pessoal quanto a profissional e juntando isso vai ter um resultado positivo. Sensacional, sensacional, cara. E, meu amigo, obrigado pela presença. Eu que Já vou agradeço. deixar aqui, ó, um convite para você Opa, voltar pode futuramente. deixar. A gente quer ver esse desenrolar desses novos projetos, ver como é que vai tudo avançando e você voltar aqui para trazer novas lições aqui para a galera, Muito com bom. uma outra, um outro nível de maturidade, um Sim, outro nível de atuação, de sim, sim. atividade e de ganhos de mercado, né? É, E quero te agradecer pela presença mais uma vez. Uma eu honra que ter você aqui agradeço, Gui. conosco, Muito cara. bom. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, já se inscreve. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição as informações das redes, tanto do Ian quanto da Clínica Movement, para você poder acompanhar lá. Vai acompanhar mais de perto o trabalho dele, que é realmente incrível, para você poder já pegar lições para viver sem dores e ter mais qualidade de vida. E te espero na próxima segunda-feira, com o nosso próximo convidado, nosso Muito próximo bom. episódio aqui do Café com Nascentes. Forte abraço!